Você está com dificuldade de se concentrar? Você não consegue ler algo e já dispersa, ou até mesmo não consegue vincular aquilo que você teve de conteúdo semana passada para essa? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu quero abordar um assunto que é muito colocado tanto nas redes sociais quanto pelos meus próprios alunos, que é justamente a dificuldade de se manter o foco nos estudos. O objetivo do vídeo é identificar o porquê da falta de foco e quais são as estratégias para tentar driblar essa falta de foco que é comum no ser humano e está cada vez mais crescente e preocupante frente aos alunos. Mas o que é a falta de foco? Você primeiro precisa identificar por que você está sem foco. Porque o que é o foco? Foco é a capacidade de se manter concentrado, de manter a máxima atenção em cima de algo que você está fazendo. Então, primeiro você tem que entender se a falta de foco ela está relacionada especialmente aos estudos. Daí, se for dos estudos, você tem que identificar se não é a técnica de estudo que você está utilizando. Às vezes, e tem até vídeo no canal sobre técnica de estudo, mas de forma sintética, se você é muito visual, não adianta ouvir só a aula. E se você é muito anotar, não adianta você ser apenas visual e vice-versa. Então você tem que identificar da forma e da técnica que você mais se encaixa para saber se a sua personalidade atende a essa técnica de estudo e se você está usando a correta. Porque às vezes você está usando uma e no seu caso é a outra. Mas você tem que identificar se a falta de foco ela está relacionada, por exemplo, à leitura. A leitura, como eu também já coloquei aqui no canal, ela é um hábito. Ela tem um músculo que você, aqui nos olhos, você vai treinando e esse treinar você acaba melhorando e até mesmo aperfeiçoando. Então, às vezes, você tenta começar a adquirir esse hábito com livros muito chatos. E daí já junta a fome com a vontade de comer. Ora, não gosto de ler. Ainda pego o livro chato. Aí é óbvio que é difícil você manter a concentração em cima disso. Uma dica: pegue alguns livros interessantes que você tenha curiosidade e talvez ele te ajude a desenvolver a leitura. Mas às vezes a falta de foco ela está relacionada a alguma doença, seja o burnout, que ela é o esgotamento da pessoa, né? Ou às vezes a gente percebe que é uma ausência de si, né? Então a gente tem que identificar se você tá com esse esgotamento, aí é difícil de fato você manter o foco. Ou ainda, se você tá com depressão, então você tá com excesso do passado e esse excesso do passado te faz sentir raiva ou até mesmo sentir culpa por aquilo que você fez. E aí você não consegue se concentrar porque esse sentimento ainda é maior. Ou ainda, se você tem uma ansiedade, que é o excesso do futuro. E aí você, preocupado com o futuro, você esquece do hoje. Então, às vezes, você tem que saber identificar se não é um problema psicológico, que às vezes você até precisa de ajuda profissional. Ou até mesmo se você possui alguma síndrome, né, como o TDAH. O transtorno de déficit de atenção, ele é uma síndrome, quer dizer, a pessoa nasce com ela e ela é diagnosticada e ela é tratada. Você às vezes possui essa síndrome e de repente por isso que a pessoa é muito agitada, porque é caracterizada por aquela pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo e tem um pensamento muito acelerado. Então, primeiro, antes de tudo, você tem que saber o porquê da falta de foco.
Agora, o que é mais comum, e a gente percebe que ela é da geração atual, é justamente o excesso de tela, né? Quando você... Isso, a gente não culpa só um determinado aplicativo, mas o celular como um todo, ele é muito sedutor, né? Porque lá você, além de ligar, né, que essa é a função primeira, mas você ainda pode ver vídeo, você pode jogar, você pode ver a rede social, você pode namorar, então, para se comunicar. Então ele acaba sendo uma distração muito mais atrativa e sedutora do que o estudo. Então você tem que verificar se não é o seu excesso de tela, talvez que te tire o foco. Porque uma vez identificado qual é o foco, quais são as estratégias disponíveis para a gente tentar direcionar o foco? Antes de mais nada, você tem que entender que só a disciplina e a rigidez consegue manter o foco. Veja só um soldado, veja só alguém que está em guerra. Quando tem uma ordem, uma disciplina, as pessoas obedecem a esse comando. Então veja você que de repente você não está conseguindo estabelecer uma rotina, né? Ou até mesmo não tem ninguém para te ordenar a fazer ou a estudar. E de ficar largado, ela te abre possibilidades, inclusive, para você não estudar e desviar o foco. Então, primeiro, disciplina e rigidez para se manter uma rotina. Uma vez definida a rotina, você necessariamente coloque um cronograma de estudo. E esse cronograma, ele estabelece, inclusive, datas com a evolução do conteúdo que você aprendeu. E aí você consegue, então, acompanhar que você não está patinando, mas sim que, de repente, você evoluiu da unidade 1 para a unidade 2, do artigo 1 ao artigo 30. Então, você consegue acompanhar e verificar em relação à evolução desse cronograma. Se você está atrasado ou até se você está adiantado. Uma vez estabelecido isso, você tem que chegar e estabelecer alguns compromissos com vocês. O primeiro deles é a faculdade, que tem começo e fim. Você sabe que uma hora ela vai acabar. Então, portanto, sabendo desse compromisso, o que você pode fazer? Antecipe os trabalhos da faculdade para você manter o cronograma em dia. E aí, se aparecer alguma distração, alguma festa, ou até mesmo alguma preguiça, você pelo menos está adiantado e você não se culpa se aquele dia você não estudou, ok? Por quê? Porque você ainda tem uma certa gordurinha de liberdade, de flexibilidade dentro do seu cronograma. Ainda, para você materializar o seu foco, faça um mapa dos sonhos. Faça assim um mural com a foto de você recebendo a sua carteira da OAB, você abrindo o seu escritório, você com a beca na sua formatura. Olha que alegria! Então faça esse mural para você saber que todo esse sacrifício para manter o foco tem um objetivo final que pode sim mudar a sua vida. E aí, ao mudar a sua vida, você consegue então planejar até mesmo outros sonhos ainda maiores. E o mais curioso e importante, convoque um cúmplice para participar desse plano. Convoque um amigo para que ele, junto com você, estabeleça uma parceria de foco, de estudo, para que um cobre o outro. Porque o que a gente conclui com isso? Ora, muitos são os fatores que podem fazer com que você esteja perdendo foco. Mas nem por isso esses fatores são preponderantes para te paralisar. Não pode ser mais forte que a sua vontade de vencer ou a sua vontade de mudar de vida. Então, reconhecido e identificado esses fatores, tudo bem se você tem um ou outro deles. Ou até mesmo se você não tem vergonha na cara, quer dizer, não é nenhum deles. Eu tenho preguiça mesmo, por isso que eu não tenho foco. Tá tudo bem. Agora, você ser definidor é justamente
o que você quer daqui por diante. Se você quer vencer, mudar a sua vida, ou se você quiser manter a sua vidinha do jeito que você tá para daqui a 5 anos. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que está sem foco ou que está desanimado e acha que, eu não consigo estudar porque me falta isso. Não te falta nada, te falta disciplina, ok? E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta de vídeos que eu faço com muito carinho daqui para você daí manter o foco, ok? Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!